Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, hoje nós estamos aqui, eu estou aqui com duas convidadas, a Mariana e a Natiele. Nós vamos estar falando de como é o processo para trazer um animal aqui para a Irlanda. O seu animalzinho de estimação. Então, vem comigo. 1, 2, 3, funk! Bom, gente, primeiro eu quero dar as boas-vindas para a Natiele. Ela veio de Minas Gerais e ela trouxe o cachorrinho dela. E quero também dar as boas-vindas para você, Mariana, que veio de Santa Catarina e trouxe o seu gatinho, o seu gato. Então, prosseguindo aqui no nosso vídeo, né, eu quero que você conte, Mariana, a sua experiência e todo o processo que você teve que fazer para trazer o seu gato aqui para a Irlanda, para junto de você. O meu processo, ele começou 2 anos antes de eu mudar aqui para Irlanda. Eu e o Antônio, que é meu marido, a gente decidiu vir primeiro, o Antônio tirou a cidadania e a gente chegou aqui na Irlanda primeiro para procurar casa, acomodação, porque como todo mundo sabe, não é tão fácil assim achar uma acomodação que aceite o animal. Então a gente quis fazer tudo primeiro, deixar tudo pronto, para depois, então, a gente trazer o Rodolfo. A gente trouxe o Rodolfo só agora esse ano, 2020, mas o processo começou lá em 2018. Então, a primeira coisa que a gente fez foi procurar um veterinário de confiança. O veterinário que o Rodolfo tinha lá era super confiável, mas ela não tinha tanto conhecimento assim de como trazer o animal. Então, a gente procurou um outro veterinário que já tinha enviado vários animais para fora do país, para a gente entrar com o processo com ele. Então, no primeiro dia, o que a gente fez? A gente levou o Rodolfo, que é o meu gato, lá no veterinário. E ele aplicou a vacina já da raiva e também já colocou o microchip. Aí você falou pra ele que você estava começando o processo para trazer o gato, para tirar o gato do Brasil, trazer pro exterior. Eu expliquei pra ele que, na verdade, era pra Irlanda. Na época, a Irlanda tinha várias restrições para trazer o animal. Não era tão fácil assim, não era... No meu caso, eu trouxe o Rodolfo no porão, junto no avião comigo, mas no porão. Antigamente, não podia fazer assim, né? Não podia trazer, por exemplo, na cabine. E aí, então, eu já tinha pesquisado bastante e decidi trazer ele no porão mesmo, porque era mais confortável, a caixinha é maior, o meu gato é muito grande, ele tem 7 quilos, então ele precisava vir num espaço maior. E eu vi que o espaço que as aeronaves têm embaixo do banco era muito pequenininho, ele ia ficar muito desconfortável. Foi mais de 15 horas viajando com o animal, então eu achei meio injusto ter que trazer ele ali. Apesar da gente sentir essa segurança, né, de ter que trazer ele junto com a gente, eu acho que foi muito melhor ter trazido ele no porão. Tá, deixa eu te interromper aqui para te perguntar uma coisa. Nas paradas, nas paradas, você pega o seu gato, fica com você? Na primeira Ou você não vê o gato durante a viagem todinha? Na primeira parada, sim. A gente pegou 2 trechos, né? Como eu sou de Santa Catarina, a gente pegou o primeiro trecho, Florianópolis, São Paulo. Então ele ficou com a gente em São Paulo, esperando a conexão. E depois a gente entregou ele lá em São Paulo pra vir pra Amsterdã. Em Amsterdã a gente não viu ele, ele ficou num hotelzinho. E a gente foi pegar ele só no final aqui em Dublin. Ok. Mas isso é mais lá pro fim. Aí, voltando lá no começo... Desculpa, né? Não, mas eu também já fui adiantando. Mas então, no começo tem a microchipagem. Ele fez o microchip, colocou o microchip na nuca. E aí, depois de 1 semana, ele foi voltou no veterinário. E o veterinário fez a coleta do sangue, que é para fazer a sorologia do animal. Ele coletou o sangue e mandou para Minas Gerais, porque na época estavam fechando várias... E comigo foi o contrário. Na minha época, em Minas Gerais não funcionava, eu tive que mandar para São Paulo. Isso. E na minha época era São Paulo que estava fechado, então ele teve que mandar para Minas Gerais, o laboratório foi a Texas. E depois de 90 dias a gente iria receber o resultado da sorologia. Passou, a gente recebeu o resultado e estava tudo pronto. A única coisa que a gente tinha que fazer era ir vacinando todo ano até a gente trazer ele. Foi isso que aconteceu
no meu caso. Eu acho que o teu caso foi a mesma coisa, Foi esse bem processo. parecido. Deixa eu te perguntar outra coisa. Porque eu não tenho experiência, né? Então eu tenho que saber de vocês aqui agora. Sobre esse processo que foi feito. Foi antes de você vir com o Antônio? Ou você estava aqui e alguém fez pra você lá? Alguém levou pra vacinar, levou pra colocar o chip e tudo mais? Essa primeira parte foi a gente que fez. A gente fez tudo e já deixou tudo pronto. Depois, como tem que dar a vacina anualmente, depois da raiva, pra continuar conservando o exame da sorologia, aquele que a gente É fez. vitalício se você aplicar todo ano. Isso aí. Aí os meus sogros, na verdade, levaram ele pra tomar a vacina depois. Depois que passou esse tempo que precisava novamente. Aí agora, antes da gente vir, ele não tomou, porque meu sogro já tinha dado. E aí agora, chegando aqui, a gente vai ter que dar de novo. Aí todo ano a gente tem que dar só pra gente entender. Eles vieram, ficaram um tempo, depois eles voltaram e buscaram o gato deles. Isso, né? Isso aí. A gente veio, arrumou a acomodação, ficamos aqui... É o mais correto a se fazer. Eu super aconselho. Eu não aconselho ninguém a trazer o animal junto, porque achar uma acomodação aqui já é muito difícil pra pessoa que tá sozinha. Imagina pra você ou seu marido, ou você e o animal. É pior ainda, né? Então, às vezes o landlord ele não aceita trazer o animal, porque claro, né, querendo ou não, no meu caso, um gato, por exemplo, o gato adora arranhar as coisas, imagina, um móvel, entendeu? Então, tem que ter essa aceitação primeiro, essa aprovação do landlord. Então, por isso que eu recomendo sempre trazer, vir primeiro e depois trazer o animal. Certo. Muito bem. Bom, gente, então vamos agora ouvir um pouquinho também da experiência da Natiele com o seu cachorro, né? Que ela trouxe o cachorro dela também, mas ela já trouxe diferente, né, Natiele? Já, o meu processo foi um pouco diferente. Não, e você já trouxe o cachorro junto com você, não foi? Já foi tudo. Então, tá vendo, gente, enquanto são experiências diferentes? Então, bora lá. Então, meu processo foi um pouco diferente, além de se tratar de um outro animal, que é um cachorro, bem grande, por sinal. É um vira-lata, mas parece um golden, então um golden retriever, bem peludo e grande. O meu processo começou há muitos anos atrás. Eu decidi vir para a Europa, a me mudar em 2013. Então, em 2014, eu fiz a implantação do microchip. E de lá pra cá, eu comecei a dar a vacina todo ano, e a vacina, ela é vitalícia. E aí eu decidi, me mudei pra Irlanda ano passado, e em maio eu fechei com uma empresa, com despachante aduaneiro, para ele poder fazer o fechamento do processo do transporte do animal. Então eu vim com uma empresa, vim pela TAP, e meu cachorro veio pela Lufthansa. Então eu fiz Belo Horizonte, Portugal, Dublin, que é Belo Horizonte, Lisboa, Dublin. Meu cachorro fez Belo Horizonte, São Paulo, Alemanha, acho que, eu não esqueci o nome da cidade, e Dublin. Ele viajou mais? Frankfurt, yeah. E nisso, aqui em Dublin também eu tive um problema, porque estamos aqui em Cork e o animal ele não vem para o aeroporto de Cork, ele só para em Dublin. Então eu tive que descer em Dublin e depois de lá vir para Cork com um transfer, né? Porque também ônibus não pode. Exatamente, como você falou, no ônibus não pode, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu já trouxe o gato no trem, mas acontece que é um animal pequeno, então no trem você pode, se você quiser trazer o animal no trem, a gente tava pensando em alugar um carro e trazer, só que como a gente desceu em Dublin, a gente teria que pegar o carro e devolver aqui, lá no aeroporto de Cork, e daí era muita mão pra gente, então a gente decidiu vir de trem, então no trem pode trazer um animal. Ok. Quando é pequeno, é claro. Então, Natiele, como o seu processo foi diferente do da Mariana, ela ficou um tempo aqui, depois ela buscou o gato dela. Você já veio com seu cachorro, junto com você. E como que foi pra você, então, encontrar acomodação? Quarto pra morar, casa pra morar? É muito difícil, né, como a Mari já tinha mencionado aqui. E eu já sabia da dificuldade, porque eu já estava pesquisando na internet, sabendo como que era a cidade e tudo mais. Então, eu procurei o Airbnb para poder ficar um tempo. E aí, uma semana antes de vir pra cá, do voo,
o Airbnb, tive uma comunicação dizendo que era uma suspeita de fraude, que a casa que aceitava o pet era fraude e cancelou. E daí eu fiquei, assim, o que eu vou fazer? Sendo que eu tenho uma semana pra viajar e não tenho acomodação. E mais uma vez eu continuei pesquisando e consegui encontrar uma casa em Douglas, num condado aqui pertinho. É o mesmo condado, né? Só que É bairro, tipo um bairro, um setor. mais afastado. E aí lá em Douglas eu consegui ficar com o meu pet, que fui bem recepcionada e tal, aceitava. Mas aquela coisa, não consegui encontrar casa nenhuma. E eu tive que renovar meu Airbnb com ela. Então no total foram uns 40 dias que eu fiquei com ela. E foi muito caro, extremamente caro. E eu na luta de procurar acomodação, entrando em todos os sites, pedindo ajuda um ou outro. Mas animal e criança é muito difícil. Então, através de contatos de amigos, eu consegui uma acomodação masculina, que na época meu marido estava no Brasil. Consegui uma acomodação masculina, onde o landlord aceitou o pet. Ele perguntou se eu não me importava, já que eu ia dividir a casa com ele, mais um rapaz. Eu não tinha opção, também já não tinha mais dinheiro. Falei, claro que eu aceito, não tô podendo recusar. E foi muito bem recebida, graças a Deus. Foi tudo, correu da melhor forma possível. E aí foi ótimo, a experiência foi maravilhosa. E depois de lá passei por uma outra, por indicação também, passei por uma outra casa que também aceitava cachorro. A casa também é muito grande, espaçosa, eu não tive problema algum com o meu animal. E posteriormente agora eu tô na minha terceira residência, na verdade a quarta, né, contando com a Airbnb, onde é fixa. E onde é uma casa só pra mim, pro meu marido e pro cachorro. Ok, entendi. E agora você tá, né, você aceita o seu cachorro. Com certeza. Então, como é uma casa alugada, né? O dono da casa, ele não mora na residência, mas ele aceita animal. Mas gente, foi muito difícil. Uma coisa que me surpreende é o pessoal aqui não aceitar cachorro, não aceitar pet, não aceitar criança. Por quê? Porque os irlandeses, eles amam animais. Eu não sei por que tem essa restrição toda, né? E também criança, que tem, né? Você pode ver que as irlandesas têm cinco crianças, tudo pequenininho. E eles com essa restrição de não alugar casa para quem tem criança e nem para quem tem pet. Então, às vezes a gente não entende, né? Mas enfim. Mas eu acho que depende muito, né? Porque às vezes é o cuidado que eles querem ter com o imóvel ou com os móveis da casa, né? Então, um animal, por exemplo, no meu caso, um gato, ele pode ficar arranhando ali. É isso não, mesmo. E eles não só se preocupam com a integridade do imóvel, eles também se preocupam muito com o animal. Eles tratam, eu acho que aqui na Europa, de forma geral, na Irlanda, né, que é a minha experiência hoje, que eles tratam o animal como se fosse realmente uma criança. Eles têm um cuidado e um carinho que eu fico assim, gente... Não, é verdade. É um animal, assim, né? Acho que excede um pouco. Eu acho que ela é muito zelo. E eles falam assim, não, a minha casa, ela não tem espaço suficiente para um gato, para um cachorro. É tipo assim, essas restrições é mais por cuidado, né? Por cuidado com o próprio animal e com a própria criança. Não, nem tanto. Conforto do animal. É verdade. Entendi. Bom, a Mariana, ela pôde ver o gato dela, né, em um trecho lá que foi em São Paulo, em uma parada. E você pôde ver o seu cachorro durante um trecho ou nenhum? Eu não que vi foi? o meu animal, principalmente pelo fato que ele foi por uma empresa e eu fui por outra empresa. Então, em Belo Horizonte eu entreguei ele, e até mesmo nem é no aeroporto em si, era um, como é que eu posso explicar? Um puxadinho do aeroporto, aeroporto de carga viva. Então eu fui, entreguei o meu animal já engaiolado na caixinha dele. E aí tem as especificações da gaiola, que tem que ser o tamanho adequado para o animal. Padrão IATA tem que ser, né? Padrão. E o padrão IATA, ele normalmente o cachorro tem que conseguir dar uma volta, acho que todo animal, o gato também, né? Também. Tem que conseguir dar uma volta inteira e tem que ter... 360 graus. Sim. Né? E da cabeça, ele em pé, né? Ele poder ficar em pé. Isso, 4 dedos acima da cabeça. Então ele tem que ter, no mínimo, essas condições. Se a casa for maior, não tem problema. Mas menor não pode. Entendi. Aí lembrando que como nos dois casos eles foram despachados, eles foram no porão da aeronave, então a caixa, ela pode ser bem maior, é claro, né? Mas e também o animal, ele fica mais confortável. No caso dentro na cabine, é uma caixinha menor e tem que ir de acordo com as condições de cada empresa, né? Então, por exemplo, no meu caso foi KLM. A KLM teria, por exemplo, sei lá,
as medições definidas que o animal pode entrar embaixo do assento, né? Entendi. A Gol, outra coisa, a Lufthansa, outra coisa. Como Cada era? empresa tem seu Tem. regimento interno, É vamos uma dizer assim. restrição, isso. E como era porão, no caso, poderia ser quanto maior, melhor, né? Aham. Mais conforto para o animal. Sim, tanto é que o meu É. cachorro era casinha média, eu peguei a grande. Hum. Então é um caixa que hoje Aham. fica lá, assim, no meio da sala, não tem onde guardar. Aham. Enfim, e aí eu entreguei ele um dia antes do meu voo. E de lá ele já foi pra São Paulo. E eu não tive mais contato, mas como eu contratei a minha empresa, despachante aduaneiro, então ele ficou me monitorando, me mandando foto, vídeo do meu cachorro em tempo real, como é que ele tava. Meu cachorro é super medroso, então ele tava não muito confortável. Assustado, né? É. E aí, no outro dia, eu já embarquei, já fui direto pra Lisboa. Então aí eu não tive mais contato, porque enquanto meu cachorro tava indo pra Alemanha, eu tava indo pra Portugal. Entendi. Então eu não tive mais contato. Eu cheguei em Dublin mais ou menos umas 10 da manhã. E o meu cachorro foi chegar por volta de umas 7 da noite. Nossa. Então, e a mesma coisa, a retirada. desespero, né? Aquele Desespero. desespero. Mas ok, tá dentro do prazo, a gente recebe toda É. o documento, né? Falando, olha, vai chegar a tal hora. Ah, tá. E a mesma coisa, a retirada não é no aeroporto, é No puxadinho. num puxadinho de animal de carga viva. E aí você paga uma taxa também lá pra retirar o animal. Tá, agora nós vamos falar de valores. É, já tô aqui. Nós vamos falar de valores daqui a pouco. Bom, gente, nossa, é bem seguro, né? Muito seguro, É seguro. então... E lá na Alemanha, eu pesquisei algumas empresas. Me falaram muito bem da Lufthansa, disseram que é a melhor em relação a pet. Eu confiei e não tive problemas. E que lá, quando eles param na Alemanha, ele tem um espaço, como se fosse um playground infantil de pet, onde o animal pode dar uma descansada, que ele come, anda, bebe água por conta da longa viagem que ele teve do Brasil à Europa. Aí, as outras empresas também oferecem esse serviço, mas eu não sei nem como funciona. Eu fui pelo Google ali, por depoimentos, e eu escolhi ela. Entendi. Nossa, que interessante. Gente, agora nós vamos falar de valores, né? Que eu acredito que a Natiele, como ela contratou uma empresa, ela pagou um valor. E a Mariana, como ela trouxe, né, o dela com ela, então ela deve ter pago outro valor. Então vamos aos valores, gente. Bom, Natiele, quem vai começar? Você ou a Mariana vai começar a falar de valores para nós? Não, mas eu acho que o primeiro gasto que a gente teve, assim, foi o microchip, né? Ah, então você já quer começar, né? Então, não, mas começa. tanto faz. Pode começar. O microchip, acho que ela sabe melhor que eu de cabeça. Eu trouxe anotado aqui os valores. Já... No meu caso, por exemplo, deixa eu achar aqui. O microchip ele foi 720 no meu caso, só que isso foi em 2018. Talvez o teu tenha sido mais ou menos. Um pouquinho mais barato, porque mas- o meu foi em 2014. É. o microchip. Tá. Então, mas Tudo sobe, né, gente? Tudo sobe sobe. de preço. mas é mais ou menos essa média só pro animal ser microchipado. Aí é um veterinário autenticado que faz a implantação do microchip, e dentro desse microchip ele faz o leitor antes de ir pro embarque, e se tiver algum erro no leitor, o animal não embarca. Então, só que assim como o microchip É o passaporte dele. é o passaporte vitalício, do- é a mesma coisa também a sorologia, é vitalício. Isso. Uma coisa que a gente não comentou até, que eu tava lembrando aqui, é que tem que ter o documento do CZI. É o CZI. No meu, foi, eu acho que tem que ser, tinha que ser 5 dias antes Antes do do embarque. embarque. Como eu viajei numa segunda-feira, numa terça, não me lembro muito bem, a gente foi um dia antes, pediu para eles, pegou os documentos com o veterinário e levou direto lá no Ministério da Agricultura, no meu caso, que fica em Itajaí, Santa Catarina. E aí eles deram a assinatura, fizeram essa leitura do chip, do microchip, para ver se estava tudo ok, e aí deram um ok para o animal viajar. Então é um documento importante, junto com a vacina, com o microchip, tem que ter o CZI, senão o animal não embarca. É a primeira coisa que eles pedem lá na hora de Isso embarcar aí, o animal. gente, ó. E o meu, como eu fui como Não esqueçam do CZI. do CZI. Aham. Como eu fui como uma empresa, então assim que meu animal chegou em São Paulo, porque primeiro foi um voo doméstico. Aí lá em São Paulo que eles tiraram o meu CZI. E tanto é que normalmente as empresas de despachante aduaneiro, eles não fazem o voo internacional do animal eles só fazem acho que final de semana, nem sexta-feira, para dar a contagem de dias, não
como é que pode dizer? Espaçada. Dias úteis. Dias úteis Aham. pra não ter problema com o CZI. Entendi. Então é uma dica aí pra vocês. Se forem viajar com animal, é sempre de segunda a quinta. Pra não evitar dor de cabeça futura, né? Porque Pra evitar, Exato. No meu caso, então, a gente fez o microchip. O meu microchip, na verdade, ele foi R$120. O que foi 720 foi a sorologia. A sorologia, que é o mais caro ali de tudo. E a vacina da raiva custou em torno de R$70. Isso em 2018. Aí, além disso, eu comprei a caixa de transporte, que é aquela padrão IATA, né? Que tem nossa, que ser... a minha foi muito cara. A minha foi R$500. 550, a minha. Então, foi em 2013 que tu comprou? Não, a minha eu comprei ano passado. Ah, então. Em 2019. A minha foi em 2018, foi R$550. A minha era, o tamanho eu tenho até aqui, 61 centímetros de comprimento, 41 centímetros de altura e 38 de largura. Depois a Carminha, a gente vai colocar umas fotos dos bichinhos, das casinhas. Vamos, E vou colocar também na descrição do vídeo as coisas mais assim que é importante para poder Os o valores. pessoal lembrar, né? Então vamos recapitular. Então a primeira coisa é o microchip. Aí o microchip tá em torno O meu de foi R$120. R$120. A gente vai falar tudo em reais aqui, eu acho que é mais Porque essa minha primeira parte foi tudo em reais, porque foi feito no Brasil, né? Aí depois vem A vacina da raiva, que é mais ou menos uns R$70. E aí, pra vacina da raiva, pra sorologia, eles pedem aí um tempo pra vacina fazer efeito no animal. Então, eles pedem uns 30 dias pra você fazer a sorologia. Que normalmente, se você embarca com seu animal antes desse prazo, ele fica na quarentena aqui. Então, normalmente, você não tem problema nenhum trazê-lo antes, só que se for olharem os documentos, falar, olha, seu animal ele veio pra cá antes de dar 40 dias que você vacinou. E eu não sei se essa vacina pegou no seu animal, se tá fazendo efeito. Então, eu vou colocar o seu animal numa incubadora, num lugar separado, esperar 40 dias. Depois eu libero ele pra você poder passear, ir pra casa e tudo mais. Uma coisa que eu tô notando é que leva tempo, né, gente? Leva tempo. Então, não tem... Você marcou sua viagem, por exemplo, daqui um mês, você começar o processo agora. Não. Então, leva tempo. Então, tem que começar o processo, no mínimo, Uns 90 3 dias antes, né? Mais até, eu acredito, né? Porque 90 dias é só o prazo pra receber a resposta da sorologia. É verdade. Então, gente, vocês estão vendo aí, No né? mínimo, eu acredito uns 6 meses a um ano. 6 meses a um ano, antes de você embarcar, né? Ok. Embarcar o animal. Pra fazer com calma, na paz. Gente, então vamos continuar nos valores. Isso. Aí depois do microchip, depois da sorologia, e a sorologia chegou, né? Por exemplo, no meu caso, a sorologia, tentei fazer por minha conta, porque normalmente, como eu tinha que fazer em outro estado, que em Belo Horizonte na época não estava funcionando, eu tive que mandar para São Paulo. Então as empresas estavam me cobrando muito caro para fazer retirada, porque não é só o sangue, né? É o soro do sangue. Então eu tirei o sangue com a minha veterinária, só que ela não fazia a separação. E aí eu fui na Federal, que a Federal faz de forma gratuita. E aí lá na Federal eles separaram o sangue do soro. E o soro eu mandei via Sedex pra São Paulo e lá eles fizeram a sorologia pra mim. Deu errado 3 vezes, mas a 4ª deu certo. Mas foi de graça. Foi de graça, na verdade, porque eu fui tentando. O problema é que coagulou o sangue, né? A separação na Federal ela não foi tão limpinha. Então a primeira vez eu fiz errado mesmo, eu mandei direto o sangue, eu fiz errado. Aí chegou em São Paulo, sangue coagulado. Aí eu perguntei pra veterinária, por que o sangue tá coagulado? Ela, porque você não separou o sangue do soro. Eu, gente, onde é que eu faço isso? Tem isso? Aí ela, não, a Federal faz. Aí eu fui na UFMG, pedi pros alunos para eles poderem separar no laboratório, eles fizeram de forma gratuita. Aí separou, só que a primeira não separou de forma tão correta, boa, de forma até separou de forma correta, mas não tava tão limpa, né? E aí depois tive que fazer de novo. Tá, e aí você pagou quanto? Na Federal nada, paguei só os correios e paguei só a taxa da sorologia em São Paulo, que é uns 720. No meu caso, eu fiz tudo com o veterinário, então eu não botei a mão em nada. Eu paguei o veterinário e disse, vai lá e faz. Tá, então vou fazer assim, como se diz, no resumo aí, quanto você pagou
total. De quando você saiu, começou Não, o mas tem que processo. somar, abre a calculadora. Não, assim, mais ou menos, assim, pelo menos assim. Não, eu sei de cabeça. Não mais ou quanto menos, que mas eu assim, fui. o máximo, assim, vamos supor, quantos mil você pagou pra você Não, ter o seu cachorro aqui isso, com você? a gente tá falando dos processos no Brasil, porque tem a passagem aérea ainda. Ainda tem que ainda isso, que é a é. passagem aérea. Só lembrando também, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que tem um antiparasitário que tem que dar no verdade. animal, antipulgas, né? No meu caso Uma foi semana uma antes. semana antes, mais ou menos. Tem que levar no veterinário antes do embarque, né? Levar no veterinário pro veterinário aplicar dar o comprimido, na verdade, que é o antiparasitário, e aplicar um antipulga. Normalmente eles aplicam antipulga aqui atrás, ou tem um eu comprimido não também. sei, o meu falou que assim, só podia ser o frontline. Não sei porque se tem que ser essa marca ou não, mas como eu fiz com uma empresa, e aí eu só meio que entreguei tudo antes no voo doméstico. E eles fizeram tudo. Fizeram tudo em São Paulo. Então, assim, eu só falaram, olha, comprei e se manda. Aí eu mandei junto com o animal e em São Paulo eles fizeram tanto o CZI quanto O antiparasitário. o antiparasitário. Nossa, antiparasitário. Não, no meu caso eu levei o Rodolfo antes no veterinário e aí o veterinário aplicou uma semana antes do embarque. assim, E o valor, você lembra aí? Tudo, né? Porque daí eu já aproveitei e já fiz todo o check-up do Rodolfo, porque depois eu sabia que ia chegar aqui até achar um veterinário novo, né? Um de confiança. Então, esse processo de dar o antiparasitário, o antipulgas e mais a consulta e outras vacinas que ele precisava tomar, deu R$400. Tá, então, mas aí teve outras coisas envolvidas. Mas nós vamos colocar, gente, eu vou colocar na descrição do vídeo o valor total que a Natiele gastou com o pet dela e o que a Mariana gastou com o pet dela. Tá bom? E aí vai ter a passagem aérea. Então, porque é meio difícil, assim, você lembrar de todos os valores, né, aqui. A E passagem é melhor aérea, colocar lá na descrição. Eu sei, tipo, só que eu sei em reais. Pode falar em reais mesmo. Aí em reais eu gastei, foi caro, porque foi uma empresa, fiz parte de janeiro, ele fez um voo e fiz outro. Saiu, só a passagem aérea, R$8.800. Sem a casinha, gente, sem então os não documentos, é barato não, né? sem nada. Fora esse processo que a gente fez no Brasil, fora a casinha, tudo. Isso aí é a parte. Aí, e a passagem. Aí ela, só que você comprou, foi em euro já, né? Como o meu voo foram 2 trechos, teve o primeiro trecho que eu fiz Santa Catarina, São Paulo, que foi pela Gol. Daí a gente pagou R$650, se eu não me engano, de São Paulo, de Florianópolis para Guarulhos, São Paulo. E aí depois teve a outra taxa que a gente pagou em dólar, na verdade, né? Lá na KLM, que foi a segunda empresa que a gente fez, direto no balcão. A gente pagou, foi $200. Só que lá na hora eles convertem para euro e tal. Aí tu pode apresentar o teu cartão e poder pagar. E eles convertem, né? De dólar para euro, na verdade. Aí foi pago a taxa de transporte, que foi €200. E mais 200 dólares, $200 a taxa de transporte, mais $200 a taxa do hotelzinho, porque a KLM tem isso. Como a nossa conexão ia durar mais que 2 horas lá em Amsterdã para vir para Dublin, ele tem que fazer uma parada, é obrigatório. É obrigada, né? Isso, o animal sair, o veterinário vê ele, e aí tem essa taxa do hotelzinho que ele fica. Aí eles tiram, trocam. Eu percebi que no meu caso, você tem que colocar fraldinha, tudo bonitinho, uma cobertinha dentro da caixinha para o animal poder viajar legal. E aí quando ele chegou em Amsterdã, eu percebi que eles trocaram tudo, botaram aguinha, tiraram a fraldinha, colocaram um jornal e para ele poder continuar a viagem, né? Provavelmente ele deve ter ficado com sede, fome, essas coisas. Comer ele não comeu, na verdade. No meu caso, o gato ele só chegou e quando ele chegou em casa é que ele começou a comer e foi no banheiro, porque até então eu não tinha percebido. Pelo menos o primeiro trecho até São Paulo, eu ofereci comida, ele não quis comer, eu ofereci pra ele fazer xixi, ele não Tava quis fazer tenso. xixi. Tava muito tenso, ele tava apavorado, na verdade. Eu olhava assim na caixinha e ele tava lá no fundo, assim, no contínuo. E aí ele foi se soltar mesmo em casa. Mas eles trocaram sim a fraldinha ali na caixinha e colocaram água, deu pra perceber isso, sim. Esse processo comigo aconteceu de forma igual, só que eu não sei os valores separados, foi tudo um só, foi tudo junto. E aí eu só tive um extra que foi o pagamento também em euro,
também em euro, não, você pagou em dólar, né? Só que foi na retirada do animal no aeroporto. E aí tem uma taxa que ela tem uma variação. Se você pega antes das 5 da tarde, é mais em conta. Se você pega depois das 6 da tarde, é outro valor. E aí eu cheguei lá achando que, se eu não me engano, era 28 euros. E aí era 48 euros, quase o dobro. Eu fiquei assim, um pouco mais dobro, né? Mas porque falaram que era um e tal, aí me explicaram que era a questão do horário, da retirada do animal. E a sorte é que eu tinha um dinheirinho na carteira, porque senão eu tinha que voltar pra casa, depois voltar pro aeroporto. Depois pagar mais caro, talvez. No meu caso eu paguei também, tem a taxa. Quando a gente desembarcou em Dublin, a gente chegou primeiro, e aí logo depois, demorou acho que uns 15 minutos, veio o rapaz já trazendo o Rodolfo no carrinho, né? E aí ele entregou ele pra gente e a gente já foi direto já pra salinha lá do Ministério da Agricultura deles aqui, né? Lembrando que antes disso, antes de eu ir viajar, eu mandei um e-mail pro Ministério da Agricultura deles aqui, avisando, olha, eu vou chegar com o animal, porque tem que avisar que você vai chegar com o animal quando você viaja com ele, né? Avisando que eu ia chegar com o animal, mandei os dados do voo, a data, tudo, o nome do animal, e aí eles já estavam lá esperando pela gente. Quando a gente chegou lá, o moço só fez a leitura do microchip, olhou toda a documentação, pediu toda a documentação, um CZI inclusive, olhou se estava tudo ok. E a gente teve que pagar uma taxa de 50 euros pra ele, lá na hora. E aí ele liberou a gente. Demorou uns 20 minutos, eu acho, esse processo lá com ele. Liberou e a gente pegou um táxi e foi pra estação de trem lá em Dublin. E a gente pegou um trem porque, como eu disse antes, era mais fácil do que a gente alugar um carro ou ir de ônibus, que ônibus não pode. Então a gente veio de trem, foi bem tranquilo. Aí tem muitas empresas hoje aéreas que elas estão fazendo, que elas permitem que você pode estar trazendo seu animalzinho junto com você, dentro da cabine ou no porão. Tem algumas outras empresas que já não podem mais, que só podem se for animal de apoio psicológico, e que a pessoa tem depressão e tal, e precisa do animalzinho ali, aí pode. Aquele, talvez o cão-guia também. O cão-guia. Tem algumas empresas que estão abrindo portas e outras estão restringindo cada vez mais. Então tem que dar uma olhada em qual empresa que vocês vão querer vir, olhar preço, questão de custo-benefício. Na verdade, a famosa pesquisa, né? A gente precisa, antes de você decidir com alguma empresa, tem que pesquisar, né? E ver qual que vai direcionar é melhor. Muito é o animal, é o seu animal. Bom, gente, então vocês viram aí que tem dica nesse vídeo tem dica do início ao fim. Então, o que eu aconselho? Assista o vídeo até o final, né? Não assiste só a metade. Mas assiste até o final. E depois, se vocês quiserem parte 2, a gente pode fazer a parte 2 com as perguntas de vocês, né? Com a Natiele e com a Mariana, né? Vocês topam? Claro. Então tá bom. Que bom. Então a gente vai terminar esse vídeo, gente, que senão vai ficar muito longo o vídeo. E a gente... Só tem uma outra coisinha que eu lembrei aqui agora, que a Natiele estava me falando, que o valor, gente, ele varia quantos animais vocês querem trazer, e o peso do animal, e o que mais? O tamanho. E o tamanho do animal, tá bom? Só é a última dica que a gente tá te dando, viu? Nesse vídeo, tá bom? Então, se vocês quiserem a parte 2, comentem aí, façam perguntas, que nós vamos estar fazendo a parte 2, né? E aí, acho que pode até já surgiu alguma dúvida a respeito de se pode trazer mais de um animal dentro da mesma caixinha? Não responde a dúvida agora. Não responde, mas já respondeu, tudo bem. A única resposta nesse vídeo vai ser essa, viu, gente? Não vamos trazer mais respostas, que a gente quer fazer muita parte 2 também para vocês. Bom, gente, continuando aqui, eu quero agradecer, viu, Natiele, por você ter topado participar aqui do nosso vídeo, do meu vídeo. Você também, Mariana, obrigada. Deus abençoe vocês, tá bom? E valeu muito as dicas aí que vocês deram. Eu, por exemplo, eu não entendo muita coisa, porque eu nunca tive pet, nunca tive animal. Mas assim, eu aprendi muito aqui com vocês, muito mesmo. Tá? Quem sabe um dia a gente vai, né, eu ainda posso ter, ou posso dar um animalzinho pra minha netinha que tá chegando. Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido mais um vídeo aqui no meu canal. E que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.
Tchau. Tchau, meninas. Gente, não esqueça de se inscrever. Se inscrevam no canal, dê os seus likes, comentem e compartilhem, ok?